E aí, meu aluno e minha aluna, vamos continuar a ideia de porcentagem, os conceitos principais desse nosso conteúdo. Agora nós vamos trabalhar a ideia de aumentos e descontos percentuais, mas nós precisaremos aqui de todos os conceitos trabalhados anteriormente, beleza? Então vamos partir da seguinte ideia. Suponha que eu tenho um produto que custe R$ 5.000 e por conta da demanda dele, enfim, qualquer situação ali, eu tenha um aumento de 10% desse meu valor nesse meu produto, beleza? Então eu tenho aqui um aumento de 10% desse meu produto. Então eu quero que você imagine o seguinte: a pergunta que eu te faço é: quanto é esse valor final? Então vamos trabalhar esses conceitos, alguns conceitos anteriores, né? Então eu tenho aqui, primeiro, 10% de 5.000, beleza? Quanto que eu tenho aqui então? 10 sobre 100. O dia eu sei que é uma multiplicação, 10% de 5.000, portanto, isso é igual a R$ 500, beleza? Portanto, o meu valor final, eu posso falar que é igual a 5.000, o meu valor inicial lá atrás, mais esse aumento que eu encontrei de R$ 500, então meu valor final é igual a R$ 5.500. Beleza? Tranquilo, né? Para a gente trabalhar essa ideia de aumento. Agora, suponha que eu tenha um desconto, eu tenha ali um produto que custe R$ 10.000 e eu tenha, porque paguei à vista, por exemplo, um desconto de 25%. Tá bom, 25% então de 10.000, quanto é? Ora, 25 sobre 100 vezes 10.000, eu tenho, portanto, que isso aqui, posso cortar zero com zero, é igual a R$ 2.500. Beleza? Opa, sobrou um zero aí, né? R$ 2.500. Tranquilo? Portanto, o meu valor final, ele será o quê? O valor de 10.000 menos, porque eu estou tendo um desconto, não estou tendo um aumento, estou tendo um desconto, paguei à vista, menos R$ 2.500. Portanto, meu valor final é igual a R$ 7.500. De toda forma, o que eu quero que você perceba é o seguinte: vamos generalizar isso, tá? O meu valor final, ele foi, no caso do aumento, o quê? O meu valor inicial, VF, valor final, VI, valor inicial, beleza? Então, o meu valor final, quando eu tive um aumento, foi o quê? O meu valor inicial mais a porcentagem ali trabalhada no aumento, né? Mas como eu encontrei esse valor de R$ 500? Eu fiz, na verdade, o quê? O meu valor inicial vezes essa taxa, que eu vou chamar aqui de I, beleza? Eu vou chamar de I. Então, para encontrar esse valor de R$ 500, eu fiz justamente isso, olha só. Aqui está numa ordem diferente, mas isso não altera o resultado, tá? Eu tinha I% e multipliquei pelo meu valor inicial. Foi dessa forma que eu encontrei R$ 500. Posso reescrever isso aqui de outra maneira? Posso. Eu vou colocar o meu VI em evidência. O que significa isso? Então, olha, eu tenho o VI em vários termos aqui da minha igualdade. Então, eu vou colocá-lo em evidência. Aqui eu tenho valor inicial dividido por valor inicial é 1, mais a minha taxa. Então, eu posso dizer para você que o meu valor final é, na verdade, o meu valor inicial vezes 1 mais a taxa de aumento. Quando eu olho para o desconto, eu tenho a mesma ideia. Eu vi que o meu valor final ele foi o quê? O meu valor inicial
como eu tive um desconto, menos o meu valor inicial vezes a taxa aplicada. Olha só, a minha taxa aplicada vezes o meu valor inicial. Para encontrar esses 2.500 aqui de desconto. Vou reescrever isso, vou fazer um arranjo aqui matemático. Olha, vou colocar o VI em evidência, então eu tenho 1 menos a minha taxa. Então eu posso dizer que para um desconto, quando eu tenho um desconto, o valor final ele é igual ao meu valor inicial vezes 1 menos a minha taxa. Beleza? Só que então eu posso reescrever isso de uma maneira melhor ainda. Eu posso unir essas duas igualdades. Posso escrever assim, olha, o meu valor final ele é igual ao meu valor inicial vezes 1 mais ou menos a minha taxa. Quando eu utilizo mais? Quando eu tenho um aumento. Quando eu utilizo menos? Ora, quando eu tenho um desconto. Pronto. Nós temos então a nossa fórmula de aumentos e descontos percentuais. Cuidado, aqui eu estou, por enquanto, trabalhando apenas um aumento e um desconto, tá? Apenas um aumento e um desconto. Eu utilizo então uma adição quando eu tenho um aumento, eu utilizo uma subtração quando eu tenho um desconto, beleza? Olha só, então eu trouxe de novo aqui agora a nossa fórmula. Eu já, na verdade, fiz a dedução dela para você. Ela vem a partir dessa ideia, né? Valor final é o nosso valor inicial mais aquela taxa que nós aplicamos ali no nosso valor inicial. E para um desconto, eu só troco o valor positivo pelo valor negativo, beleza? De forma que eu posso unir, então, essas duas situações aqui nessa fórmula, beleza? Então, preciso de saber essa fórmula aqui? Precisa, beleza? Vai te ajudar muito na sua prova, beleza? Vamos construir aqui algumas ideias e só antes, né? Antes aqui da gente discutir e praticar alguns exercícios, o que a banca pode exigir de você? Essas três incógnitas, qualquer uma das três. Então a banca pode, por exemplo, te entregar o valor inicial e a taxa e pedir o valor final. Ela pode te entregar o valor final e o valor inicial e perguntar a taxa. Ela pode te entregar o valor final, a taxa e pedir o valor inicial, beleza? Aí é uma questão de interpretação ali do exercício. Então olha só essa questão da banca IBGP. Durante o Comitê de Planejamento Urbano Anual do município de Santa Luzia, a empresa Bustrans, responsável pela operação das linhas de ônibus, propôs um aumento de 12,5% no preço da passagem. Beleza, aumento de 12,5%. Sabendo-se que, caso o aumento seja aprovado, a passagem custará R$ 4,05, assinale a alternativa que apresenta corretamente o preço atual da passagem. Então, nós temos aqui um aumento percentual, beleza? Então, nós já sabemos o seguinte, olha, o valor final, ele é o valor inicial, mais ou menos a minha taxa. Beleza. Eu tive ali um aumento. Então, eu vou utilizar o meu sinal de mais. Beleza. 12,5% é a minha taxa percentual. Beleza. Caso esse aumento aconteça, a passagem custará R$ 4,05. Opa, esse aqui é o meu valor final. Então, o que eu estou buscando? O meu valor inicial. Beleza? Pronto. Obviamente, na hora da prova, você não faz tudo isso que eu fiz. Você simplesmente aplica a fórmula, beleza? Então, como fica isso aqui? Olha,
R$ 4,05 é igual ao nosso valor inicial. 1 mais 12,5%. Mas eu não somo 1 mais 12,5%. Isso não é igual a 1,12, beleza? O que é 12,5% na sua forma unitária? Eu divido por 100, 0,125. Muito cuidado com isso aqui, muito cuidado com isso aqui. Então, 4,05. Aqui, 1,125. Beleza? Esse 1,125 está multiplicando, ele passa para o outro lado como? Dividindo. 4,05 dividido por 1,125 é o nosso valor inicial, então. Beleza? Resolvendo essa nossa conta, a gente encontra aqui 3,6 ou 3,60, beleza? Portanto, temos aí gabarito na letra B. Deixa eu só conferir essa conta aqui. 4,05 dividido por 1,125. De fato, 3,60, beleza? Então vamos lá. Questão gabarito na letra B. Próxima questão. Banca Selecom, após um concurso público, o número de servidores da prefeitura de um município aumentou em 16%, passando a ser de 203 funcionários. Dessa forma, antes desse concurso, o número de funcionários da prefeitura era igual a... Mesma ideia, né? Nós temos um valor final, que é igual ao valor inicial, mais ou menos a nossa taxa. Beleza. Após o aumento, o número de funcionários passou a ser 203. Beleza, então esse é o valor final, 203. Eu quero descobrir o número de funcionários antes do aumento, ou seja, o valor inicial. Mais ou menos. Ora, eu estou tendo aqui um aumento em 16%, mais 16% eu não posso somar 1 mais 16, que é igual a 17. Eu tenho que transformar isso. Divido por 100. 0,16. Beleza? 203 é igual ao valor inicial 1,16. Da mesma forma, vou passar isso dividindo para encontrar o meu valor inicial. Você já percebeu que dentro de porcentagem você precisa dominar multiplicação e divisão com casas decimais, tá? Você precisa de dominar esse assunto para que você resolva as questões, tá bom? Então, aqui a gente encontra 175 igual ao valor inicial, portanto, o gabarito na letra B, beleza? Vamos conferir aqui, 203 dividido por 1,16175 de fato. Na hora da prova, caso você queira até conferir mais ainda, você pega aqui, ó, 175 e calcula aqui 16% e depois você soma esse valor encontrado com 175 para, de fato, encontrar ali os 203 funcionários, beleza? Banco IBFC, um restaurante aumentou o número de funcionários que antes era 80 e agora passou a ser 100. Assinale a alternativa que apresenta um aumento percentual em relação à quantidade inicial de funcionários. Olha só, questão diferente. Vamos partir do mesmo princípio, tá? 1 mais a minha taxa percentual. Antes eu tinha quantos funcionários? 80. Então é o meu valor inicial. Isso passou para 100. 1 mais a minha taxa percentual. Por que eu já coloquei mais? Aqui é mais ou menos, né? Mas eu coloquei mais porque, obviamente, eu tive um aumento percentual. A questão não precisava nem de te falar isso, né? Mas você tem que pensar, poxa, eu saí de 80 para 100, eu estou tendo um aumento ou um desconto? Ora,
um aumento, naturalmente. Então eu utilizo o sinal de adição, beleza? Como eu resolvo isso aqui? Passo 80 dividindo, ele está multiplicando, beleza? E eu quero encontrar o valor de I, então eu passo ele dividindo. E aqui eu vou ter 1 mais a minha taxa, beleza? Posso simplificar aqui? Posso. Posso simplificar por 2? Posso. Aqui sobra 4 e aqui sobra 5, beleza? Aqui vai dar 1,25. 5 dividido por 4 é 1,25. 1,25 é igual a 1 mais a minha taxa. Então 1,25 menos 1, esse 1 não está somando do outro lado, ele passa subtraindo. É igual a minha taxa, beleza? 0,25. Beleza? Lembra lá no início, então 1,25 menos 1 é igual a 0,25. Encontramos aqui. Mas nós encontramos na forma unitária. Quero encontrar, na verdade, na forma percentual, porque foi assim que a alternativa me trouxe. Então, para a gente é tranquilo. 0,25 vezes 100% é igual a 25%. Portanto, aí, gabarito na letra B. Tranquilo? Gabarito também dessa questão na letra B. Agora nós vamos acrescentar algumas situações, vamos deixar um negócio, a situação um pouquinho mais complexa. Nós vamos ter aumentos e descontos que são sucessivos, ou seja, que acontecem um após o outro. Então, nesse primeiro cenário, lembra que a gente tinha um aumento de 10%? A gente passou de 5.000 para 5.500. Só que aí, não satisfeito com esse aumento de 10%, a gente teve um novo aumento, agora de 20%. Primeira coisa que eu quero que você entenda, veja que esse aumento de 20% ele é sobre esse valor. Ele não é sobre esse valor inicial. Então veja, eu tenho um produto que custa para X e eu tenho um aumento, esse valor intermediário aqui. E daqui eu tenho um novo aumento. Eu não estou pegando esse aumento aqui do inicial, mas é de um valor intermediário. Por isso a gente chama de aumentos e descontos sucessivos. Aqueles que acontecem um sobre o outro valor. Beleza? Essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda. Tá bom? Então a gente já viu o seguinte, olha, que eu tenho esse aumento de 10%, vou aqui apenas refazer a nossa conta, 10% de 5.000, nós encontramos aí 10 sobre 100 vezes 5.500 reais. Beleza. Agora eu tenho um aumento de 20% de 5.500 sobre 5.500, beleza? Então, 20 sobre 100 vezes 5.500. Resolvo aqui, 0 com 0, beleza? 55 vezes 2 é 110, vezes o zero ali, 1.100, beleza? Então, o meu valor final aqui, na verdade, ele é o quê? 5.500 mais 1.100. Portanto, 6.600. Beleza? Em relação aos descontos agora, a gente tinha lá o desconto de 10.000 e a gente aplicou 25% de desconto. Então é 25% de 10.000. Beleza? 25 sobre 100. Aqui eu não estou fazendo nada de diferente do que a gente já fez até agora, beleza? 0 com 0, 0 com 0, 2.500. De novo, aqui eu estou aplicando esse desconto de 10% sobre 7.500. Não é sobre 10.000. Sobre 10.000 eu apliquei o desconto de 25%, beleza? Então como fica isso aqui? Olha, 10% de 7.500.
10 sobre 100 vezes 7.500. Aqui, portanto, ó, 0 com 0, R$ 750. Meu valor final, então, é o quê? 7.500 menos 750. Beleza? Que, na verdade, vai dar 6.750. Tranquilo? Aqui nós fizemos a conta no braço. Agora eu quero, assim como eu fiz lá atrás, transformar tudo isso numa única fórmula. Eu quero generalizar todas essas informações, porque como no último exemplo, eu posso ter às vezes um desconto e quanto posso ter um aumento. Vamos supor que por conta da alta demanda de um produto eu tenha um aumento de 10%, mas o cliente veio e pagou à vista. E por esse pagamento à vista eu dei ali um desconto de 5%. Então eu tive primeiro um aumento e depois eu tive um desconto, beleza? Eu posso ter essas situações. Eu posso ter um desconto e depois ter um aumento sem estresse nenhum, beleza? Posso ter 3 aumentos às vezes, poxa, eu tenho um aumento de 10%, depois um aumento de 20% e mais um aumento de 5%. Qual é esse valor? Eu quero transformar isso tudo, quero generalizar isso tudo, beleza? Como eu vou encontrar isso? Quero que você aqui perceba, vou fazer do aumento, tudo que se aplica ao aumento a gente vai entender também para o desconto. Guarda esse exemplo aqui, eu vou resolver ele porque ele é muito pertinente nas provas, beleza? Então vamos lá, ó. Como a gente calculou essa situação, né? Primeiro aqui em relação aos 5.500. A gente já viu que esse segundo valor, eu vou chamar aqui, olha, V1, V2 e V3. Lá na frente, eu vou trocar o V3 por valor final e o V1 por valor inicial. Por enquanto, vamos de V1, V2 e V3, beleza? Que é o segundo valor, primeiro valor, segundo valor, terceiro valor. Tranquilo? Então vamos lá. O segundo valor, nós vimos que, nós já sabemos que ele é o primeiro valor, mais a taxa que eu aplico, a primeira taxa, né, de 10%, aqui é I1 e aqui é I2, mais a primeira taxa vezes o primeiro valor. Beleza? Nós já vimos isso. E aí até nós fizemos o seguinte, olha, vamos reescrever isso aqui da seguinte maneira. V1, 1 mais a minha primeira taxa. Show de bola? Nós já vimos isso. Eu simplesmente repliquei isso daqui. Tá? É isso aqui. Então tá bom. Então até agora nós estamos aqui, ó. Nós estamos em V2. Agora eu quero calcular V3. Qual é o valor de V3? Ora, o valor de V3 ele foi constituído de quê? De V2, 5.500, V2, mais a segunda taxa, que é I2, vezes o V2. Certo? Tranquilo? Eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo arranjo matemático. Olha, V3 é igual a V2, eu vou colocá-la em evidência, é 1 mais a minha segunda taxa. Fiz a mesma coisa. Eu só estou mudando aqui o índice para identificar o quê? Quem é V1, quem é V2 e quem é V3. Beleza? Só que presta atenção. Veja aqui comigo. Suponha que eu não queira calcular esse V2. Eu não quero calcular isso aqui. Não quero calcular o V2. Eu só tenho o V1 e os aumentos que foram dados. Eu só tenho o valor inicial e as taxas. E eu quero encontrar o valor final. É possível? É possível. Como? Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar esse V2 e vou substituir ele aonde? Aqui, ó. Vou colocar ele aqui.
Vou colocar ele aqui. Vou fazer isso, só isso. Pegar esse camarada e vou colocar ele aqui. Vai ficar como isso aqui para mim? Ó, vou escrever até de azul. Vou escrever até de azul. V3 é igual a V1 vezes 1 mais a primeira taxa, vezes, porque até agora eu só peguei isso aqui e coloquei aqui, ó. Agora falta multiplicar isso aqui. 1 mais a minha segunda taxa. Então eu sou capaz de, na verdade, encontrar. Agora eu vou fazer a substituição de V3 por valor final e V1 por valor inicial. Eu sou capaz de encontrar o meu valor final apenas em função do meu valor inicial. Eu não preciso dos valores intermediários. Como? Multiplicando sempre pelos aumentos equivalentes. 1 mais a minha segunda taxa. Beleza? Para o desconto, da mesma maneira, tudo que eu fiz para o aumento, assim como eu te expliquei lá atrás, também serve para o desconto. A única diferença é que para o aumento eu vou utilizar o sinal de adição, para o desconto eu vou utilizar a subtração. Beleza? Basicamente é isso. Quando eu tenho aumentos e descontos sucessivos, eu vou simplesmente acrescentar o fator de multiplicação ali na frente. Então, de uma forma geral, se eu tenho N aumentos ou descontos, eu vou escrever N fatores de aumentos ou descontos, respectivamente. Então, o que eu trouxe aqui, olha só, o valor final, quando eu tenho aumentos e descontos sucessivos, é o meu valor inicial vezes 1 mais ou menos o meu primeiro aumento ou desconto, no nosso exemplo, um aumento de 10%, vezes 1 mais ou menos o meu segundo aumento ou desconto, vezes, caso eu tenha aqui um terceiro, então, por exemplo, eu estou saindo dessa maneira, ó, V1, VI, né? Estou tendo aqui I%. Aí eu tenho um valor intermediário. Tem um outro valor intermediário, um outro valor intermediário, até encontrar o meu valor final. Aqui eu tenho uma segunda taxa, uma terceira situação e uma quarta situação. Eu não quero calcular esses valores. Não quero calcular esses valores. Quero sair daqui para cá. Consigo? Consigo. Por meio disso aqui que eu estou te explicando. Então, na terceira taxa, 1 mais ou menos a minha taxa. E se eu tenho uma quarta taxa? 1 mais ou menos a minha quarta taxa. Beleza? Via de regra, a gente só vai até aqui, tá? Via de regra, a gente só vai até a nossa segunda taxa. Beleza? Mas aqui você tem condição de descobrir qualquer situação. Tá bom? Heitor, você falou então que eu posso ter aumentos e descontos misturados. Pode, não tem problema nenhum. Vamos supor que aqui, olha, seja um aumento. Aqui eu tenha um aumento. Eu vou utilizar o quê? Mais. Vamos supor que aqui eu tenha um desconto. Eu vou utilizar o quê? Menos. Vamos supor que aqui seja um desconto. Eu vou utilizar o quê? Menos. E aqui seja um aumento. Eu vou utilizar mais sem problema nenhum, beleza? Tranquilo? E aí, obviamente, se eu tenho só dois, Heitor, quantos eu vou utilizar? Ora, eu vou utilizar a minha fórmula só até esse ponto aqui. Beleza? Não vou avançar mais em relação à minha fórmula de maneira nenhuma, beleza? Tranquilo? Eu não tenho essa necessidade de escrevê-la, porque eu não tenho mais esses aumentos. Então eu só, por exemplo, escrevo até aqui. E se você parar para pensar, quando a gente tem um aumento e desconto com apenas uma taxa, a gente escreve a nossa fórmula, na verdade, só até aqui. É a mesma coisa. Beleza? Tranquilo? Então, e essa observação que você colocou aí?
de que um aumento ou desconto de I%, ou seja, de um valor qualquer, e depois um desconto ou aumento de I%, na mesma magnitude, não resulta no valor inicial. Que ideia é essa? Fala para mim. Vamos ver aqui. Eu vou desmanchar essa nossa dedução. Deixa eu ver se eu consigo copiar isso aqui. E colocar aqui. Deixa eu tentar fazer isso aqui. Não deu certo, não. Mas enfim, eu vou desmanchar isso aqui. Na verdade, eu vou pegar esse exemplo e vou fazer ele aqui. Vai ficar melhor. Então, eu tenho aqui um produto de R$100. Eu estou tendo aqui um aumento de 10%. E depois eu estou tendo aqui um desconto de 10%. Beleza? Vamos lá. Quem não estuda porcentagem, quem não estuda aumentos e descontos sucessivos, de cara faz o que para mim? Opa, aqui é 100, né? Porque eu estou tendo um aumento de 10%, estou tendo um desconto de 10%, eu estou voltando para o mesmo lugar. E erra a questão. É isso que eu trouxe para você. Um aumento de I% de qualquer valor e depois um desconto ou um aumento de I%, ou seja, se eu tenho primeiro um aumento e depois um desconto na mesma magnitude, no mesmo valor, eu não volto para o valor inicial. Ou se eu tenho um desconto de I% e depois um aumento de I%, eu não volto para o valor inicial. Então, duvido. Te mostro, olha só. 10% de 100. 10% de 100, nós sabemos que é 10, certo? 10% de 100 é, na verdade, 10 sobre 100 vezes 100, que é igual a 10. Beleza? É igual a 10. Então, eu estou saindo de 100 para 110. Vou colocar até de azul. Beleza? Agora, eu tenho 10% de quanto? 10% de 100 ou de 110? 10% de 110. É 10% desse valor. Então, é 10% de 110. Logo, 10 sobre 100 vezes 110. 0 com 0, 0 com 0 é igual a 11. Então, 110 menos 11, 110 menos 11 é 99. Nós não voltamos para o mesmo valor. Ah, então e se eu tiver menos 10% e mais 10%? Você não retorna para o valor original, você não retorna para o seu valor inicial. 10% de 100, você vai cair lá em 90. E 10% de 90 é 9. 90 mais 9, 99. Beleza? Mesmo que você faça primeiro um aumento e depois um desconto, ou mesmo que você faça um desconto e depois um aumento, você não retorna para o valor inicial. E isso serve para a ideia que eu já trouxe lá atrás. Se eu pego aqui um aumento de 10% e depois um aumento de 20%, isso significa que eu tenho um total de 30%? Não, não. Ah, se eu pego um aumento de 10% e depois um desconto de 5%, na verdade isso é 5%? Não, não é, não é. Porque você está fazendo sobre o valor original aqui, nessa forma errada. Quando você faz da forma correta, você faz sobre esse valor aqui intermediário. Então tome muito cuidado, não é simplesmente somar ou subtrair essas porcentagens, beleza? Você precisa fazer aqui tudo isso que nós trabalhamos dos aumentos e descontos percentuais sucessivos, beleza? Muito cuidado com isso. As bancas, elas sempre vão colocar essas alternativas para que você erre, beleza?
Vamos encerrar por aqui e a gente volta trabalhando esses aumentos de descontos sucessivos com questões, beleza? Então é isso, nos vemos numa próxima, um abraço.